Então vamos passar para a acentuação gráfica. A acentuação gráfica dos proparoxítonos não mudou nada. Então, o novo acordo ortográfico não trouxe nenhuma mudança em relação à acentuação gráfica dos proparoxítonos. Nós continuamos acentuando com acento circunflexo o chapeuzinho, quando a vogal for tônica, não é isso? E quando ela for fechada ou nasal. Então, ela tem que ser tônica e, ao mesmo tempo, fechada ou nasal. E a gente acentua com acento agudo nos demais casos, ou seja, quando ela for aberta, né, e não for fechada, quando ela for aberta, né, lógico, né, quando ela for aberta e quando ela não for nasal. Então, a palavra lêssemos, é uma vogal tônica e fechada, então nós acentuamos com acento circunflexo. Quilômetro, a mesma coisa. Aqui nós temos uma vogal aberta, né, xícara, então nós colocamos o acento circunflexo. Não circunflexo, não, o acento agudo, não é isso? E é importante ressaltar que a palavra área e errôneo, apesar de não serem palavras proparoxítonas, né? Vocês lembram o que é proparoxítono? A palavra proparoxítono é aquela que tem a sílaba tônica na ante e na penúltima sílaba, não é isso? Então, lêssemos. Então, 3, 1, 2, 3. Então, você teria a sílaba tônica aqui. Então, sempre que você tiver um proparoxítono, né, você pensa exatamente nessas regrinhas aqui. Mas no caso de área e errôneo, as palavras área e errôneo, apesar de não serem proparoxítonos, né, elas têm um encontro vocálico no final que fazem com que a gente tenda a pronunciá-las como se fossem proparoxítonos, né? Você pode pronunciar area. Então, nesse caso, quando você tiver um encontro vocálico no final da palavra, né, e ela possibilitar esse tipo de pronúncia, você também acentua. Esse foi o caso da palavra área, da palavra errôneo, poderia ser também da palavra conterrâneo, né, da palavra enxáguam, e assim por diante. Com relação aos paroxítonos, também não mudou nada. Por exemplo, o ditongo crescente continua sendo acentuado. Lembra o que é o ditongo crescente? Sábio. Nós temos uma semivogal e uma vogal. Semivogal e vogal. Semivogal e vogal. Então, sempre que você tiver um ditongo crescente na paroxítona, você acentua a sílaba tônica. Táxi, a mesma coisa. Você tem uma palavra que seja terminada em i, is, us, e uns, também você acentua. No caso de táxi, lápis, vírus, alvo, médiums. A regra continua sendo a mesma que era aplicada antes. Então, se você não sabia antes, é porque por isso que você não sabe agora. Não é por causa do novo acordo ortográfico, né? O mesmo caso da acentuação gráfica, né? Das palavras terminadas em L, N, R, X, ONS e PS. Né? Por exemplo, a palavra fácil, hífen, revólver, fênix, elétrons, bíceps. Né? Então, essas palavras paroxítonas são acentuadas porque são terminadas nessas letras. Né? E as palavras terminadas em ei e eis, né? No caso de jockey e fósseis, por exemplo. Né? E nós temos também as palavras que estão terminadas em an, ans, ão, ãos, guan e guen. Né? Por exemplo, as palavras imã, ímãs, órgão, bênçãos, enxáguam, enxáguem e etc. Né? Então, essas regras aqui, gente, a gente está passando rapidamente porque são regras que já existiam antes. Né? Nós estamos só dando uma revisada. Não mudou nada em relação à nova ortografia. Agora, o que a gente não acentua? No caso dos paroxítonos, a gente não acentua os paroxítonos terminados em e ens. Não é isso? No caso de jovens, jovem e nuvens, por exemplo. Jovem e nuvem. Ou jovens e nuvens. Você não acentua. A gente já não acentuava. Não é questão também de decoreba. É o próprio uso, o costume da língua. Eu vou deixar o link aí também embaixo para vocês na descrição, de um site que você pode treinar um pouco esse uso da nossa língua. Você treina escrevendo as palavras como se fosse um ditado. E depois você vai vendo se você está acertando. É interessante porque a gente tem muitas dúvidas, né? E quanto mais a gente treina, mais a gente vai aprimorando isso. Então não há necessidade de ficar decorando regras. O importante na língua portuguesa é exatamente você estar utilizando aquilo no seu dia a dia, né? Os prefixos ante, semi e super também não são acentuados, como já não eram, né, gente? A gente não acentua esses prefixos, né, porque eles são considerados elementos átonos, não é isso? A gente também não acentua a palavra levando em consideração apenas se a sua vogal é tônica, ela é aberta ou fechada, não é isso? A gente não coloca, por exemplo, acento em cedo, em cela,
né? A gente não coloca em janela, em espelho, em socorro, não é isso? Por quê? Porque a gente sempre olha também se ela cumpre a outra regra, né? Se está terminada em ere, em ei, ou se é terminada em tom crescente, né? Então, se a paroxítona é terminada em alguma outra, tem alguma outra terminação, tem alguma outra coisa que leva ela a ser acentuada, tudo bem. Mas levando em consideração apenas se ela é tônica, aberta ou fechada, não é necessariamente o motivo para se acentuar a palavra, né? A paroxítona. E os ditongos abertos, esta sim, é uma modificação implantada pela nova gramática, né, desculpa, nova ortografia. Né, os ditongos abertos, eu, ei e oi, né, de palavras paroxítonas, a gente não acentua mais. Então, jiboia, assembleia, geleia, plateia, tipóia, paranoico, heróico, apesar de serem tongos abertos, não recebe mais acento agudo. Isso é importantíssimo, porque exatamente isso a gente já tinha costume de utilizar de maneira diferente, e agora nós vamos ter que utilizar de outra forma. Então, não se acentua mais o ditongo aberto no caso das palavras paroxítonas. No caso das palavras oxítonas, o que mudou, o que não mudou? Olha, nós continuamos tendo, né, o A e o E e o O, quando estão no final da palavra, né, seguidos ou não de S ou de pronome oblíquo, né, a gente acentua. Então, no caso do oxítono, o que é oxítono? É o mesmo caso, olha. Paroxítono está na penúltima sílaba tônica. Oxítono que está na última sílaba. Oxítono, gente, às vezes pode ser um monossílabo, é oxítono também. Mas, às vezes, nós temos palavras que têm várias sílabas e elas são oxítonos. Não é isso? Então, no caso aqui, palavra xará é uma palavra que é dissílaba, porque tem duas sílabas, no entanto, ela é oxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica dela está na última, né, no final. É a última sílaba que é a tônica. Então, você tem uma oxítona terminada em A. Então, ela é acentuada. Outra oxítona terminada em AS, né? É acentuada. Por quê? Porque é seguido de S. Pajé, você, vovô, avós, vendê-lo, compô-lo, cortá-lo. Agora eu pergunto, alguém já utilizou isso de forma diferente? Não. Nós sempre utilizamos essas palavras da maneira correta no nosso dia a dia. Então não tem dificuldade nenhuma. A mesma coisa vai acontecer com as palavras que são terminadas em e ens, né? Palavras que são dissílabos, ou trissílabos, etc., né? Mas que são oxítonas, ou seja, palavras que têm várias sílabas, acima de duas sílabas, né? E que são terminadas em ou ens. A gente acentua a sílaba tônica delas, que no caso é a última por ser oxítona, né? Ninguém, armazéns, contém, convém, mantém e assim por diante. Ah, professor, e esse mantém? Por que um está com esse chapeuzinho aqui, que é o acento circunflexo, e esse aqui está com o risquinho, que é o acento agudo? Não, é porque o mantém aqui, nós temos ele no plural, eles mantêm. E mantém aqui, nós temos no singular, ele mantém. Então, a diferenciação entre as duas, né, dos dois acentos aqui, é exatamente pelo fato de um ser plural e o outro singular. Né? Outro caso que nós acentuamos é quando nós temos oxítonos terminados em es, el e oi. Também nenhuma dificuldade. Quem é que nunca acentuou o chapéu? Ou heróis, ou fiéis. Também não há dificuldade alguma aqui. Né? Agora, monossílabos. Olha, nós deixamos de olhar a sílaba tônica, né? E nós estamos agora preocupados com a quantidade de sílabas, né? Aqui no caso nós estamos pensando nos monossílabos tônicos. Ah, professor, monossílabo tônico, como assim? Olha, os monossílabos tônicos, quando você vê que esse monossílabo ele tem uma intensidade, né, na fala, no fonema dele. Então, os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, são acentuados. Por exemplo, monossílabo ma, mas, té, tés, nó, nós, pos e etc. São monossílabos que são acentuados. Né? Ou monossílabos que encerram os tons abertos, ei, el e oi. Por exemplo, réis, véu, sóis e etc. Mudou alguma coisa? Não. Continua sendo da mesma forma. As palavras por, tem e vem são acentuados para diferenciá-los de seus homógrafos. Olha, gente, isso aí é importante vocês perceberem que, inclusive a palavra por, né? A palavra por, ela está na nova ortografia como uma referência de acento diferencial, né? Porque a gente aboliu a maior parte dos acentos, que são acentos que a gente chamava de acentos diferenciais, né? Por exemplo, a palavra por. O que é o homógrafo da palavra por, do verbo por?
nós temos um homógrafo que é a preposição por, né? Então, quando você tem o por verbo, né, ele agora diferencia-se do por preposição, não é isso? Do homógrafo dele. Outra questão, acentuação gráfica dos ditongos, né? Acentua-se a vogal dos ditongos abertos, ei, el e oi, quando tônicos em palavras oxítonas, né? Ué, não foi igual ao anterior? Foi. Foi a coincidência que cumpriu duas regras aqui para ser acentuada, né? Então aqui nós temos papéis, chapéu, herói e etc. Então, nessas palavras, nós temos ditongos abertos, não é isso? E estão em palavras oxítonas, então eles são acentuados. A gente não acentua, né, a vogal dos ditongos ei, eu, oi, quando eles forem subtônicos. Ah, pessoal, então tá bom demais, né? Agora eu sei tudo, né? Subtônico, eu sei tudo. O que é subtônico? Pois é, muita gente nem sabe o que é subtônico. Olha, sílaba tônica todo mundo já ouviu falar, mas subtônica a gente quase não fala. Por quê? Porque já tem muito tempo que a gente não utiliza acentos nos subtônicos. Por exemplo, antigamente, muito antigamente, se utilizava isso, né? Mas não se utiliza mais. O que é o subtônico? Nós temos a palavra chapeuzinho. Qual que é a origem dessa palavra chapeuzinho? Ela era derivada da palavra chapéu, não é isso? Qual que é a sílaba tônica da palavra chapeuzinho? Chapeuzinho, então é o zinho. Qual que é a sílaba tônica da palavra chapéu, da qual ela é derivada? Chapéu, pel. Então, pel é uma subtônica. A mesma coisa vale para heróizinho, né? O zin seria a sílaba tônica e o rói seria a subtônica, né? Em palavras paroxítonas, ideia, estreia, jóia, heróico, né? E nem quando fechadas, né? Areia, ateu, joio e apoio. Então, isso aí agora ficou mais que claro no novo acordo ortográfico, né? Não se acentua. Só que algumas mudanças, igual essa primeira, do chapeuzinho, a gente já não acentuava, heróizinho, a gente já não acentuava, não é isso? Agora, as palavras paroxítonas, ideia, estreia, jóia, heróico, que nós falamos nos slides anteriores, não são acentuadas, não é isso? E também os ditongos que não, quando são fechados, a gente também não acentua, não é isso? A gente só acentua quando ele for um ditongo aberto, não é isso? Então, nesse caso aqui, areia, ateu, joio e apoio não são acentuados. Ah, e é importante também dizer que, ó, em palavras oxítonas, né? Porque tem ditongos abertos que a gente não acentua. Acentuação gráfica em hiatos, né? A gente acentua o I e o U tônicos em hiato, quando eles formam sílabas sozinhos ou com S. Olha para você ver, a gente acentua o I e o tônicos em hiato só quando eles formam sílabas sozinhos ou com S. Por exemplo, a palavra saída, o I está sozinho na sílaba, saída. Quando você separa, ele está sozinho na sílaba. Não é isso? Então, nesse caso, a gente acentua egoísta, a gente acentua baú, balaustre, olha, ele está com o S, mas você acentua, porque está com o S. O S é a única letra que permite, né? Mas os demais casos a gente não acentua. Então, se a gente tiver uma letra que não, um hiato que não seja com I ou com U, a gente não acentua, por exemplo, né? Por exemplo, Saara, não acentua a horta, né? Poeta, e assim por diante. Não é isso? A gente também não acentua quando eles são seguidos de NH, né? Moinho, lagoinha, né? Quando formam sílabas que não sejam a letra S, né? Por exemplo, juiz, ruim, amendoim, por exemplo. Quando você tem esses casos, né, que a letra está junto com outra letra dentro da sílaba, você não acentua, a menos que a outra letra seja o S, né? E não se coloca acento circunflexo na primeira vogal dos hiatos, o, e, e. Voo, crem, abençoo. Esse aqui ficou famoso também pela mídia, né? Nos jornais saíram, né? O voo ficou mais leve, né? Que agora não tem acento no voo, né? Creem, abençoam. Ficou muito fácil. Esse caso aqui da nova ortografia ficou muito disseminado, né? As pessoas já utilizam tranquilamente, sem problema algum. Nesse caso aqui do hiato, né? Quando seguido de NH, porque as pessoas às vezes, por que não precisa? É porque não faz diferença nenhuma você colocar um acento aqui, por exemplo. Então, a nova ortografia está tentando padronizar certas coisas que também não vão fazer muita diferença você abolir. Por exemplo, você tem um acento em determinado local que não faz a menor diferença, para que você vai continuar tendo aquele acento? Né? Então, o objetivo de qualquer sinal gráfico é exatamente dar clareza à língua.
Mas se aquilo ali não está trazendo nenhuma clareza, para que você tem acento? É isso? Acentuação gráfica dos grupos GUE, GUI, QUE e QUI. Nos grupos GUE, GUI, QUE, QUI, quando o U é proferido e átomo, não se usa trema, né? Aguentar, sequestro, delinquência, linguiça e etc, né? Nos tônicos não se usa o acento agudo mais, apazegui, arru e etc. Então, acabou, né, a acentuação gráfica nesses casos, tanto do trema, né, quanto do acento agudo nesses casos. O acento diferencial que nós falamos anteriormente, né? Nos verbos por e poder, a gente continua tendo o acento para diferenciar. Por exemplo, o por do por. Você não acha que eu iria pôr açúcar na comida por distração, né? Ou seja, o por verbo, né, do por preposição, não é isso? É, a gente também tem nos verbos ter e vir e seus compostos, também a gente coloca o acento para diferenciar, por exemplo, no caso do ter, para diferenciar o plural do singular, não é isso? Do verbo ver, do verbo vir também, né, e assim por diante. Eles vêm, né, ele vem e eles vêm, né? Nesse caso, a gente coloca o acento, né, para diferenciar. Nos acentos diferenciais facultativos, a gente tem, por exemplo, forma e forma. Esse é facultativo. Se você for lá no site que eu falei para vocês vão jogar dos dois jeitos, vai estar lá, né? Os dois são aceitos. Você pode utilizar tanto com acento quanto sem um acento, e você está escrevendo da forma correta, né? Andamos, cantamos, louvamos. Na nossa língua a gente já não usa isso, né? Nós falamos hoje, andamos, tanto quando a gente está falando no presente do indicativo, quanto no pretérito perfeito, a gente fala andamos sem o acento, né? Em Portugal o pessoal ainda utiliza, né? Andamos, né? Andamos, cantamos, né? Um pouco mais aberto, né? Só que aqui a gente já não utiliza mais. Então não tem problema se a gente não utiliza, pode continuar não utilizando, que isso é de facultativo. Da mesma forma que a palavra forma de forma, né? Foram abolidos os acentos diferenciais do verbo para, por exemplo, com a preposição para, não é isso? Que faltou fechar o parênteses. Né? O pelo, né, do ser por mais o, né, com o pelo de pelo mesmo, ou do verbo pelar, não é isso? Nós não temos também acento diferencial em polo, em todas as suas acepções. Você pode usar polo em qualquer tipo de acepção, como se fala, camisa polo, ou polo norte, etc. Todas as suas acepções, a palavra polo é sem acento. E pera, fruta, né? E pera, né? Que é para, né? Que é uma linguagem, uma preposição arcaica, também não utiliza mais o acento. Nós não temos acento mais em pera. Então, o para, verbo parar, não tem mais acento, né? O pelo não tem acento, polo não tem acento, então não existe mais acentos diferenciais. Agora, nós temos alguns acentos diferenciais que já tinham sido abolidos desde 90, não é isso? Por exemplo, erro, em sede, em governo, em torre, colher, olho, almoço. Ah, professor, mas você falou cada hora de um jeito. Pois é, eu posso falar assim, ó, erro ou erro. Eu posso falar sede ou sede. Posso falar governo, governo. Posso falar torre e torre. Ou colher ou colher. Posso falar olho ou óleo. Posso falar almoço ou almoço. Depende do contexto, não é isso? E o acento diferencial já não era utilizado desde 90. Né? Então vejam que esses acentos diferenciais realmente tem hora que não fazem muita diferença você abolir da língua. O acento grave, né, a junção de a com o artigo a, né, ou as, e com os pronomes demonstrativos a, aqueles, aquelas, aquilo, eles continuam sendo utilizados apenas nesse caso, o acento grave, que é o que a gente chama de crase, não é isso? Fui à escola, assisti às aulas, dirige-se àquele guichê. Parece uma aula só sobre crase, né, gente? A gente vai ver se consegue gravar uma aula sobre crase especificamente, e que cai muito em concurso público. Agora, o acento grave foi abolido numa coisa que já não se utilizava no Brasil. Por exemplo, cafezinho, que é o caso da vogal subtônica que nós estávamos falando anteriormente. Chapeuzinho, né? Como é que a gente chegou até aqui sem saber disso? Né? Que não usa mais o acento grave em cafezinho. Ninguém utilizava mais acento grave em cafezinho. Isso há muito tempo. Então, é essa diferença aí, essa modificação do novo acordo não trouxe nenhum problema para a gente.